Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Será que os medicamentos genéricos ainda são os mais baratos? A venda de medicamentos fracionados vai resolver o problema econômico das pessoas que possuem menor poder aquisitivo? Quais as consequências que essas medidas podem causar? Quem vai falar sobre o assunto é o empresário Carlos Eduardo de Oliveira, empresário do ramo farmacêutico. Carlos ou Eduardo, como é que você prefere que te chame? Meu nome mais conhecido, Eduardo. Eduardo, né? Eduardo. Eduardo, faz tempo que você está nesse ramo? Já 17 anos. 17 anos trabalhando? 17 anos trabalhando no ramo de farmácia. Sim, mas você não começou como empresário, você Não, começou... comecei como funcionário. Sim. E quanto tempo você ficou como funcionário e até resolver? 15 anos. 15 anos. E aí resolveu abrir teu próprio negócio? Sim. Surgiu uma oportunidade. Sim. Você tem sócio ou é o dono absoluto? Não, eu sou o dono absoluto. Qual é a tua farmácia? Evolução, Drogaria Evolução. Fica aqui na República Argentina, próximo, né? À Caixa Econômica Federal. Sim. E você, de lá para cá, deve ter adquirido muita experiência nesse ramo, lidando com medicamentos, com pessoas, né? E eu te perguntaria o seguinte, os medicamentos genéricos ainda são os mais baratos? Olha, teoricamente, seriam os mais baratos, em relação aos produtos de marca, né? Mas hoje já existe medicamentos que, até porque começam a perder lugares em vendas, e os laboratórios vê como opção ou como é que eu posso te explicar? Opção de venda? De vendas, ter que baixar preço. Sim. Por um lado, para a população é bom, de repente, ter produtos de marca hoje com preço melhor. Quer dizer, eu vejo que o genérico, Sim. Forçou a baixa de medicamentos, baixa de produtos relacionados, assim, digamos, medicamentos de uso contínuo, tá? Sim. Hoje são os mais caros que tem medicamentos de uso contínuo para hipertensão, diabetes. Existem medicamentos muito caros, longe do poder aquisitivo da população, né? Muitos não conseguem comprar, acabam usando saúde pública, né? Sim. Usando medicamentos da saúde pública, até porque começa a ficar difícil para eles adquirirem, né? Os que as pessoas têm maior dependência são os mais caros? Geralmente são os mais caros. Sim, eu já tive uma vez comprando um medicamento para pressão, porque eu tenho problema de pressão. Certo. E me parece que o genérico estava mais caro que os outros. Mas esse é o enfoque da coisa, né? Sim. Veio para ser o mais barato. O genérico foi lançado há uns anos atrás, sendo o mais barato em relação aos de marca. Hoje, os de marca se viram obrigados a ter que baixar preço. Houve baixa de preço para concorrer. Houve baixa de 60%, 70% na baixa. Houve baixa de 150% em medicamentos para hipertensão, para poder chegar no preço de genérico ou mais em conta que genérico. Hoje já se tem não sei dizer se é uma lei, mas que todo medicamento agora lançado no mercado, que venha, por exemplo, ser um concorrente da marca ou do genérico, ele tem que ser de valor igual ao genérico ou mais barato que o genérico. Sim. Ô, Eduardo, eu te pergunto uma coisa. Você deve perceber muitas vezes que a pessoa vai lá na farmácia, pede um genérico, mas com a intenção de que acha que está comprando mais barato e no fim está pagando mais caro. Isso está acontecendo, então, atualmente? Ainda acontece. É assim, ainda não se tem um esclarecimento total sobre isso. E muitas das vezes a própria mídia deturpa o termo genérico ou o nome genérico.
como se fosse inferior ao de marca, né? Tem genérico, menciona genérico a qualquer coisa que é inferior a outra. Sim. Então o povo tem, genérico eu não quero, genérico não presta, e pelo contrário, é o único medicamento até então que é feito o teste de bioequivalência. E o que é esse teste? Esse teste de bioequivalência é o que comprova a eficácia da droga no produto, é o que comprova que tem a droga no produto. Este ano já começou os testes de bioequivalência para as marcas que vão ficar no mercado. Agora começa-se assim, a ter eletizar, deixar a coisa mais clara, mais limpa, até porque alguns laboratórios tidos aí como fundo de quintal, né? Alguns laboratórios que não têm tanto renome, acabam até deixando de produzir algumas marcas que eles tinham, em virtude de que é muito caro manter um teste de bioequivalência. Hoje é por volta de R$150 mil um lote, né? Mas o próprio laboratório tem que manter esse teste? O próprio laboratório. Mas não corre o risco dele não, burlar isso? Heitor, veja bem, existe a Anvisa, né, a agência de fiscalização, que se tem hoje dentro dos laboratórios, e todo lote feito esse teste, ele tem que ir uma amostra para essa instituição. Para essa instituição. Cada lote que eles produzirem tem que ir uma amostra disso daí. Sim. Né? Porque é muito assim perigoso, né? Mexendo com o ser humano, né? E não encontraram nenhum medicamento, né, nessa parte de genéricos que não tivesse de acordo? Não. Por enquanto, a parte genérica, assim, não se tem nada dizendo que não foi comprovada eficácia, a não ser rumores aí de outros laboratórios de marcas que estão perdendo mercado em virtude de preço, em virtude do esclarecimento que alguns bons profissionais do meu ramo acabam orientando. Sim. Acabam orientando, até porque às vezes vem de uma consulta médica na qual o médico não prescreve a marca, não prescreve a substância do medicamento ou o nome genérico, né? Não prescreve. Então, algumas pessoas chegam até ao balcão de uma farmácia e vêm dizer: olha, poxa, mas é muito caro isso daí, não dá, o médico poderia ter me ajudado ou facilitado isso daí. Então, aí vem o esclarecimento da gente: olha, existe o medicamento genérico. Tem medicamento genérico, ou não, eu não quero saber do genérico. Mas vocês podem, assim, contra a vontade do médico, sugerir que a pessoa compre o genérico? Nós podemos orientar, porque é um direito do cidadão. Sim. É um direito do cidadão. Ele tem direito a uma orientação. Ele tem direito a comprar um produto de mesma qualidade ou até de superior qualidade por um preço mais barato. Ele tem que saber que existe uma equivalência no mercado. Ele tem que saber que existe uma equivalência no mercado, que ele pode pagar menos. Sim. Isso está na lei. Isso é lei. Sim. Mesmo que o médico, muitas vezes, deve existir médicos que falam para o paciente que ele não use o genérico porque ele não acredita nesse produto. Mas isso é uma visão dele, Sim. do médico, né? Está aí os testes, né? Os testes estão aí, sendo feitos já para comprovar a eficácia do produto. Claro. Agora, sendo o único até então que vinha sendo feito o teste de bioequivalência, como que você pode dizer que de repente o de marca é feito o teste? Existe 100% da droga nele, sendo que não vinha sendo feito testes. Claro. Depois dessa lei criada aí pelo José Serra, no governo Fernando Henrique, é que se abriu um leque, se abriu uma discussão e, por fim, toda... Qual lei você fala? Digamos assim... A lei dos genéricos? A lei dos genéricos. Ah, tá. Foi no governo do Fernando Henrique. Fernando Henrique. Isso. E
hoje você já sabe e já se tem para a população de que existe muita coisa errada por trás disso. Sim. Né? Eduardo, vamos parar um pouco, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o empresário Carlos Eduardo de Oliveira, empresário do ramo farmacêutico. Eduardo, antes da gente continuar falando sobre genéricos, eu gostaria que você me falasse, Foz do Iguaçu não tem excesso de farmácias? E se você sabe a quantidade, quantas tem aqui? Olha, é bem mais do que 100 farmácias. Sim. Bem mais do que 100 farmácias. E você acha que com relação à nossa população, tem muitas ou o suficiente? Como é que é isso? Em relação à nossa população, hoje existe muita farmácia. É exagerado. É exagerado. É farmácia demais para E principalmente a gente percebe concentração em determinados pontos. Mas nós vemos que todas prosperam, parece, que ali abrem, continuam, vão crescendo. Será que o povo de Foz do Iguaçu é mais doente do que outros lugares? O que acontece aqui? Esse fenômeno, talvez? Olha, na verdade não é que todas prosperam, é que se tinha, digamos assim, poucas farmácias em alguns lugares, no qual vão sendo montadas ou vão abrindo farmácias umas próximas das outras, vai trincando o mercado, né? Sim. E a questão de prosperar vai de cada empresário, né? Mas alguém sai prejudicado com isso, porque há uma concorrência. Até há pouco tempo colocavam lá medicamento pela metade do preço e tal. E isso, eu acredito que faça com que algum aí sofra essas consequências, né? Alguém vai sofrer. Sempre alguém vai sofrer com isso, né? Na verdade, você oferecer em cartazes, oferecer aí na própria mídia que você tem um desconto em medicamento, no meu modo de ver, é errado. Sim. Porque você estaria estimulando o povo a comprar medicamentos sem necessidade. Uhum. Né? Por outro, vem essa briga cão, que todo mundo quer uma fatia do bolo maior, né? Sim. Mas eu acho errado. Isso daí é totalmente errado, porque tem muitos proprietários aí que não medem escrúpulos para vender ou para atingir o que eles querem. Não importa para quem ou o que vai vender. Já que você falou em escrúpulos, há pouco tempo entrevistei o Solon, um meu amigo lá do Morumbi, ele tem uma farmácia também. E ele declarou aqui no programa que, certa época, chegaram pessoas a oferecer medicamentos roubados de cargas de São Paulo, chegaram lá para ele para oferecer esses medicamentos. Isso você tem conhecimento? Tem acontecido com você também ou não? Olha, há uns anos atrás acontecia muito isso. Mas aí nós vamos entrar num outro buraco aí que não é. Mas isso acabou agora? Não se tem mais isso. Porque ele me falou que realmente acontecia, que vinham até e porque, tal. assim, existe uma efetividade hoje bem maior, bem maciça dos órgãos aqui de Foz, né? Sim. Digamos assim, a vigilância sanitária, eles estão batendo em cima, porque eles têm nas mãos tudo o que se acontece, digamos assim, foi roubado uma carga de tal produto, ele já tem o lote. Se chegar a encontrar isso no estabelecimento, o órgão público, a defensoria pública vai agir em cima. Claro. E tem que agir mesmo, porque é errado. De repente, um empresário está se afundando em impostos e o outro está dando risada aí, fazendo se saindo bem e se tal. saindo bem, prosperando. Isso. Exato. Prosperando, vai saber como. Enquanto não vou julgar que, de repente, a prosperidade de muitos seja em virtude disso, mas... De muito trabalho também, de muito trabalho, lógico, Sim. porque é um ramo que você
trabalha, você não tem tempo para outra coisa a não ser para o trabalho. Exige Sim. muito de você, exige bastante mesmo. E houve uma época também que foi muito notícia aí, aqueles medicamentos que eram falsos, que ficaram encontrados em farmácias, que isso ainda continua? Isso ou... ainda continua. É, Infelizmente, nós moramos num país de fronteira vasta, né? Sim. E dizendo pela nossa cidade, o outro lado no nosso vizinho país, Uhum. hoje se falsifica com uma qualidade surpreendente. Então a pessoa pode estar comprando a própria morte ali, porque ela não acha que está resolvendo e não está nada. Eu venho dizer, existem Sim. proprietários de farmácias que levam a coisa a sério. Mas vai entrar medicamento falsificado na tua farmácia? Só se você permitir eu comprar sem nota. Sim, mas os farmacêuticos, eles reconhecem, no caso, quando é falsificado? Não, é muito difícil, Heitor, é muito difícil Sim. falar sobre isso, porque, assim, hoje se tem uma qualidade da embalagem muito boa, Sim. hoje se tem uma qualidade do produto, é falsificado, de repente houve um desvio de carga e, digamos assim, só trocaram as embalagens para mudar lote ou coisa parecida, mas a falsificação é fantástica. E principalmente aqui no Paraguai também, que tudo que tem ali tudo se copia. Tudo se copia, Tudo né? se Então, copia. a pessoa que compra ali também está arriscando mais ainda. Se não me engano, ontem ou anteontem prenderam um infeliz, digamos assim, com medicamentos muito vendidos nas farmácias, né? E se sabe o nome? Lembra a marca, nome? Cialis. Para que serve esse? É medicamento tido para Cialis. isso, para ereção, né? Ah, é? E o Viagra. Ele é similar ao Viagra, mas o Viagra também é falsificado? Existe, tem. Mas já existe a cópia dele. Mas como é que fica? O cara chega lá no motel e tal, vai tomar o Viagra e daí não funciona? Não, funciona porque existe... ele tem o princípio sim, ativo? No nosso vizinho aí, tem laboratórios ali que fabrica a substância, quer dizer, fabrica-se um comprimido com a substância do Viagra. Hoje a Índia vende qualquer coisa para você e você hoje pode produzir. Não igual com o nome Viagra, como sai com o nome Viagra, digamos assim, ou com o nome Cialis. Mas nesse ponto até é positivo, quando tem o princípio ativo que vai fazer o efeito esperado na pessoa, eu ainda concordo, mas tem muitas coisas que são placebos, são coisas que a pessoa vai tomar e não Quem garante tem que vai resultado. ter, né? É assim, seria melhor esclarecer a população assim que não comprem, não faça uso disso, porque meu vizinho traz de lá, porque eu fui lá e comprei mais barato. Não comprem porque vocês não sabem a qualidade dessa droga. Os únicos que podem responder sobre isso são os laboratórios donos das marcas, tá? Que podem te dar total segurança em relação a isso. Então, não comprem, não arrisquem, não né? arrisquem. A recomendação que você dá é que não arrisquem, porque senão a pessoa pode, infelizmente, em vez de estar curando algum mal... Pode estar piorando ou agravando uma coisa que ele ainda não descobriu que tem. Sei. Né? Então, você falou para mim no início desse bloco que falaríamos sobre fracionamento. Já entra fracionamento de medicamento. Sim. Nós Já vamos falar sobre isso daqui a pouco também, sobre o fracionamento. É um fator em relação a esses casos que acontecem que muitas das vezes as pessoas, até porque de valor exorbitante, acabam procurando, porque se compra em unidades, né? Se compra em unidades e acaba saindo bem mais em conta, né? Claro. Mas eu diria assim, a população que não faça uso. Exigem, se vocês têm a farmácia de confiança de vocês, se vocês têm aquele profissional que vocês conhecem, que tem uma seriedade, que vocês confiam nele, procurem eles. Sempre, vão procurar eles. E faça o uso
da informação dele para informar vocês também. Sim, o importante é não arriscar, porque a saúde não tem preço, né? Essa é a recomendação. Mas nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com o seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o empresário do ramo farmacêutico, Carlos Eduardo de Oliveira. Eduardo, você é a favor da venda do medicamento fracionado? É uma coisa que está aí, que está colocada na lei, eu não sei se está em discussão, se já foi aprovada, mas a gente viu muito falar disso há pouco tempo, em que o cidadão chegasse na sua farmácia, se ele quisesse 2, 3 comprimidos, você abrisse a caixinha, a cartela e vendesse aos poucos para ele. O que você tem a falar sobre isso? Olha, na verdade é assim, não é tão esclarecida esse fato para a população, até porque o veículo usado para isso é a televisão, é o melhor veículo para ser informado, mas existe maneiras de informar da qual a população supõe que esse tipo de lei permite qualquer medicamento ser vendido a isso. Existe uma tabela, existe os medicamentos a serem vendidos dessa maneira, nos quais englobam antibióticos, antihipertensivos. Alguns medicamentos apenas? Alguns medicamentos. Existe. Já está aprovado? Já está aprovado, é uma lei que já está aprovada. Em contrapartida, o governo faz isso para que exista uma facilidade, uma facilidade para que não se gaste tanto medicamento. Já teve o genérico para poder baixar preço, agora mais a facilidade do fracionamento. Mas daí vem aquela história, será que vai dar certo? O médico, coitado, às vezes tem pouco tempo em órgão público para poder atender um paciente, prescreve um medicamento, faz a clínica dele, do que o paciente fala ali em 2 minutos, já prescreve a receita e olha, tantos dias você tem que tomar esse medicamento. Ah, mas é muito caro isso daqui, mesmo comprando fracionado. Ah, eu quero que você tome por 7 dias, digamos assim. Ah, mas ele chega lá, não vai dar para 7 dias não, vou comprar para 3 eu saro e estou bom. Acontece isso também, Sim. A pessoa só quer 3 dias. É. E o que vai acontecer se ele tomar só 3 dias? Vai acontecer que o medicamento vai mostrar para o organismo que fez resultado, o organismo aceita isso agora e quando é semana que vem, daqui 10 dias ou 15 dias, ele está com a doença dele agravada porque não tratou corretamente. O que vai acontecer? Ele gastou pouco para poder resolver o problema dele, até então, piorou a doença, do qual ele vai gastar agora com medicamento mais caro, porque aquele que ele tomou já não vai mais fazer efeito. Ele fortaleceu o vírus, então? Fortaleceu o vírus ou bactéria, o que quer que venha. Então isso você não recomenda? Eu sou contra, não recomendo. Se, por favor, aquele que vai usar um medicamento, no qual o médico pede para que seja feito tantos dias de tratamento, que obedeça isso que o médico está pedindo. Ah, eu não posso comprar tudo agora. Tudo bem, você compra para 5 dias, mas tenha consciência que você vai ter que comprar mais 5 dias para fechar 10 dias, digamos assim. Sim. Tá? Mas não deixe de fazer uso, porque o remédio não fez efeito. Nunca é isso. Aí chega no ouvido do médico que eu comprei naquela farmácia, o remédio não fez efeito. Aí acontece igual está acontecendo com o genérico. Ah, doutor, eu comprei o genérico, não fez efeito. Mas nunca que o médico errou numa prescrição. Né? Existe esse lado também. Existe, lógico. E quem garante que ser aquela avaliado. marca que ia dar resultado? Sim. De repente, aquela marca que o médico passou, ele comprou o genérico, mas a pessoa acabou levando o genérico, não comprou a marca que o médico pediu. Chega lá, doutor, o remédio lá não fez efeito não. Ah, mas como não fez efeito? É um remédio bom e tá. Ah, mas eu comprei o genérico. Tá aí, você comprou o genérico, não fez efeito mesmo. Mas não em virtude de ser o genérico. Em virtude da droga não ter feito efeito para ele. Não foi tempo suficiente.
E além de existir o lado do médico, às vezes, prescrever algo que não era. Né? Tem pode isso acontecer. Também. Pode, lógico que pode acontecer. Isso a gente vê, acontece com a família da gente, muito. Isso a gente está percebendo. Né? É isso aí. E me diga uma coisa, você falou, já que a gente está falando em pessoas com pouco poder aquisitivo, existe aqueles que chegam na sua farmácia e pedem para pendurar, para abrir um caderninho, pessoas que precisam continuamente e não têm dinheiro. Isso acontece lá ou não? Isso acontece em qualquer lugar. Eu acredito que acontece em qualquer lugar. Hoje em Foz do Iguaçu, se tiver alguma farmácia aí que venda de maneira somente o à vista, somente em cash, tanto é que assim, não existe isso mais, porque você hoje vende em cartão de crédito, de débito, e tudo isso é uma maneira de vender, ou no prazo, porque para o cliente pode ser no à vista, né? Ele estaria num cartão de crédito comprando à vista, mas está tornando-se a prazo. De uma maneira ou de outra ele acaba comprando a prazo. Sim, né? mas... Então, por quê? Porque hoje não se tem uma renda tão boa assim, no geral da população, né? Nem todos conseguem ganhar de maneira suficiente para poder comprar. Existe, lógico que existe. Existe o cadastro de clientes da farmácia, existe o cadastro de clientes de cartões locais e cartões mundiais, nacionais. Lógico que existe. Isso daí eu diria assim que isso vai ser isso vai ser mundial. Isso aí já está acontecendo. O povo já não consegue ter dinheiro suficiente para estar comprando tudo à vista. Sim. Tudo à vista. Como ele vai na farmácia comprar no aprazo dele, ele vai no mercado. Anota no caderninho, fiquei devendo tanto, mês que vem eu te pago, ou no pagamento eu te pago. É assim. Sim. Me diga uma coisa, eu estou vendo aqui, existe o medicamento genérico, similares e de referência. Isso. Qual é a diferença disso aqui? Você explicando assim meio rapidamente. Assim. A diferença é que, em primeiro lugar, referência. Referência é a marca de um laboratório que estuda a matéria-prima, chega-se a descobrir a matéria-prima desse medicamento. Então ele lança um nome fantasia, e se propaga para os médicos esse nome fantasia. O similar é aquele que até hoje eu não entendi o porquê similar. Pois isso eu achei estranho, similar. Similar. É um nome dado para um medicamento da qual venha a ser o mesmo, tá? Venha a ser o mesmo, só que são laboratórios nacionais que fabricam. Eles consideram os nacionais os similares, Na maioria é considerado assim. As referências que tem hoje, né, os medicamentos de referência que tem hoje no nosso país são geralmente de multinacionais. E os similares vêm assim, digamos assim, é a cópia do referência, até o nome é muito parecido, mas a substância é a mesma. Hoje, voltando atrás, hoje já se tem falei há pouco, esse teste de bioequivalência já para comprovar isso. Claro. Aquele que não puder fazer, lógico, vai estar fora do mercado. Os genéricos é o quê? Vem para esclarecer a população que se você tem o nome fantasia, embaixo desse nome fantasia tem um nome da substância. Esse nome da substância é o nome do princípio ativo, é o nome do medicamento, é o nome genérico. Tá? Se tem como nome genérico. O nome genérico é o nome da substância ativa. Já que você está falando em genérico, o programa está chegando ao final, então a nossa política genérica ainda tem remédio? É bem complicado. Esse lado é importante, né? Porque nós estamos chegando aí próximo das eleições. Você acredita que o Brasil vai mudar? Olha, eu sou convicto de que tudo pode mudar. Sim. Eu sou convicto de que tudo pode mudar. Tem essa esperança, esse positivismo, né? Já mudou muita coisa, entende? Agora, assim, precisa, sim, de pessoas competentes e pessoas voltadas para esse enfoque social. Pessoas que querem realmente ajudar nisso daqui, não fazer, porque alguém pode ganhar com isso, entendeu? Sim. Não nisso, tem que pensar realmente em quem precisa, já que o governo não pode dar um salário
digno para todo mundo, então que facilite as coisas, né? Sim, mas você percebe que você falou, há sempre uma preocupação em querer cercear quando alguém está ganhando. Mas o governo, quando vê que alguém está ganhando num lugar, ele já aumenta impostos, já vai fechando assim as barreiras para que a pessoa não cresça, parece, fica tirando o máximo, através da tributação, né? Muita tributação hoje no país. Muito. Hoje, muito estabelecimento pena para conseguir manter em dia suas contas, seus funcionários e vai sobrevivendo. E vai sobrevivendo. Tá, eu agradeço a sua presença em nosso programa, tá? Foi muito boa. Eu agradeço por expressar suas elucidações aqui em relação aos medicamentos. Ok. Tá? Agradecemos então e volte sempre, tá? Ok, obrigado. Agradecemos também aos patrocinadores, a MGA, Assessoria Imobiliária, a Compubras, a Ande Materiais Elétricos e ao Jornal Primeira Linha. O programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.